Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero saudar também os nossos irmãos que estão assistindo pela live, o culto desta noite. Nós estamos felizes com o Senhor, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu quero convidar os irmãos para nós fazermos uma oração a Deus. Fui convidado, irmãos, para pregar no culto de adolescente hoje. E a gente não deve rejeitar as oportunidades que Deus nos dá, irmãos? Porque a gente não sabe se hoje vai ser o último dia. Às vezes eu posso dormir e não acordar mais. Então, são oportunidades como essa que Deus nos prepara para que nós possamos falar da sua palavra, amém? Irmãos, eu quero convidar a igreja. Nós vamos fazer uma oração a Deus. Esse probleminha dessa doença, ela está acometendo algumas pessoas. Nossa irmã Neide pediu oração pelo nosso irmão presbítero Nabuco, que ele está com suspeita de que está com Covid. E nós vamos orar a Deus para que Deus visite o servo do Senhor, amém? A gente tem visto, irmãos, algumas pessoas que estão passando por este problema. E nós, como cristãos, não temos que temer essa situação. Eu costumo dizer aqui que a gente tem que se cuidar. A gente tem que ter cuidado, fazer asepsia. Mas quando eu falo de não temer, é que a vida da gente está nas mãos do Senhor. Amém? Nós estamos nas mãos de Deus. E nós, como cristãos, temos que fazer a nossa parte, a nossa higiene, como nós temos feito aqui nos cultos, álcool gel nas mãos, máscara no rosto, aferir a temperatura. E nós, irmãos, temos um Deus poderoso, amém? A gente confia no Senhor Jesus Cristo, e nós temos, amados irmãos, a nossa vida escondida em Deus. Paulo disse que se o templo desse nosso corpo se desfizer, contudo nós temos um lá no céu, feito para que nós possamos, irmãos, desfrutar dele. Mas nós vamos orar em prol das pessoas que estão enfermas. Nós temos orado aí constantemente pela Sueli. Ela está internada aí, irmão? Nós vamos orar pela Sueli, para Deus visitar a cunhada do irmão pastor Giuseppe. O Francisco, o Francisco, vamos orar por ele também. Vamos orar pelo irmão Nabuco, pelos amigos do irmão Nabuco, que é do trabalho lá, que estão também com esse probleminha. E nós vamos orar pelas duas senhoras que nós estávamos orando. Às vezes, irmãos, minha cabeça dá uns brancos, muita coisa para a gente fazer, minha vida está um corre-corre danado. E às vezes eu estou pregando aqui, não sei se os irmãos percebem, às vezes dá uns brancos, eu tenho que dar uma paradinha para poder retomar. Estresse, irmãos? A gente vai, excesso de serviço vai cansando a gente. Mas, quando eu esqueço, o que eu falo? Senhor, aquelas duas senhoras lá que a nossa irmã Neide pediu oração, Deus sabe quem é, irmão. Amém? Às vezes os irmãos pedem oração igual a Irene. Um dia pediu oração para nós interceder aqui, eu esqueci o nome do rapaz. Falei, Senhor, eu não sei o nome dele, eu não lembro, mas o Senhor sabe, a irmã Irene que pediu.
Então são essas situações que Deus vai visitando. Amém, irmãos? E nós como cristãos, a Bíblia fala o quê? Chorai com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A intercessão, irmãos, nada mais é do que nós nos colocarmos na posição do outro. A pessoa está sofrendo lá, você fala assim, se fosse eu que estivesse no lugar dele, aí você vai imaginar aquela situação e vai sentir a dor do seu irmão e interceder por ele. Amém? Nós temos clamado também aí pelo vizinho da irmã Exaltina, irmãos, que está lá com esse tumor, lá esse câncer. Deus é poderoso, irmãos, para dar a vitória e curar. Nós estamos estudando aqui na escola dominical sobre os dons, irmãos. E os dons, eles estão aí para todos os crentes pedirem a Deus. Muitas das vezes as coisas não estão acontecendo na igreja, porque em vez de você estar pedindo o dom para edificar a vida do seu irmão, você está assim, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma moto, Senhor, me dá isso, me abre uma porta de emprego. Está preocupado só consigo. Quando Paulo fala assim, ó, buscai os dons, principalmente o de profetizar, irmãos, porque os dons vai edificar a igreja. E o que nós temos falado aqui na escola dominical, não precisa você ser pastor, presbítero, não, para fazer uma oração para outra pessoa. Se o seu vizinho estiver lá com uma enfermidade e você tiver fé, você vai lá, coloca a mão sobre ele e fala assim, ó, a Bíblia está escrito que se nós cremos em Jesus, os sinais hão de acontecer. A Bíblia diz que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém, irmãos? Eu já vi, irmãos, situações de uma criança orar por uma pessoa e Deus fazer uma obra, irmãos. Uma vez, quando meu pai era vivo, nós acostumávamos fazer culto em casa. E aí, os cultos na igreja que a gente ia era de terça e quinta, não era todo dia. E aí, o que acontece? Nos dias que não tinha culto, nós fazíamos um culto lá. Então, a gente dirigia, meu pai nos cultos sentia a presença de Deus, falava língua estranha. E um dia ele estava com umas dores e ele pediu para nós orar por ele. E nós fizemos igual os irmãos faziam no culto, colocamos a mão aqui no ombro e oramos. E Deus curou, irmãos, Deus deu a vitória naquela hora. Porque, irmãos, a oração de um justo, diz a Bíblia, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que nós. Ele dobrou o joelho e orou e não choveu, está lá em Tiago. Depois ele dobrou o joelho pedindo a Deus e veio chuva. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que a oração de um justo mexe até com a natureza, porque Deus é poderoso, irmãos, para responder à oração do justo. Vamos orar, irmãos? Nós vamos falar a respeito de uma palavra muito conhecida, mas nós vamos conversar hoje no culto dessa noite, amém? O culto de adolescentes. Mas antes nós vamos fazer uma oração a Deus. Você que tem um problema, você não precisa falar, você está com um problema aí. Deus conhece a sua vida, Deus conhece os bastidores da sua vida, Deus conhece o seu coração. Ele é poderoso para visitar a sua vida aí agora. Nós vamos clamar a Deus para que Deus visite a sua vida, a sua família. Que Deus coloque a mão e depois você vai ver como que Deus operou. Eu creio, irmãos, no nome de Jesus. A Bíblia diz que o nome de Cristo é sobre todos os nomes, irmãos. Amém? Alguém quer oração nessa noite? Vamos clamar a Deus? Hoje está parecendo culto de domingo, né, irmãos? Que bênção, eu fico feliz com isso. Amém?
Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de estar mais uma vez aqui na tua presença, Pai eterno. Eu te louvo, ó Deus, pela vida de cada irmão que aqui está nesta noite, de ver, ó Deus, a felicidade estampada no rosto dos seus servos, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada irmã, cada irmão, cada adolescente que está na tua presença, ó Deus amado. Ó Pai querido, ó Deus santo, visita, Deus, nesta hora de oração, esta pessoa, Pai, que levantou a sua mão em sinal de pedido de oração. O Senhor conhece a intimidade de cada um, o Senhor conhece o coração, as preocupações, ó Deus, que tem, ó Deus, aleluia, surgido no coração dos teus servos. Ó Pai querido, ó Deus amado, vai de encontro agora, Deus, para repreender este mal, para fazer, ó Deus, uma obra gloriosa, para colocar, ó Deus, a tua mão, para sanar, ó Deus, as enfermidades, para dar, ó Deus, aleluia, saúde, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, as pessoas que levantaram as mãos, aqueles que têm um problema agora de saúde, que está aqui dentro, ó Pai, ó Deus, participando deste culto, é no nome de Jesus Cristo, o Salvador, que nós clamamos, que nós pedimos pela libertação, pela resolução, ó Deus, pela vitória desta vida na tua presença agora, porquanto nós cremos em ti, ó Deus. Diz a tua palavra, ó Senhor, que tudo é possível ao que crê, ó Deus de toda glória, e os sinais, diz a tua palavra, seguirão aos que crerem. Eu creio, Deus, a tua igreja crê, ó Cristo vivo e ressuscitado. Põe, Deus, a tua mão, ó Pai, para operar poderosamente, porquanto cremos em ti, ó Deus amado. Ó Senhor amado, salva, Deus, os nossos parentes, ó Pai, aqueles que estão afastados, ó Deus, vai de encontro com a vida da Gabriele, Senhor. Ó Deus, eu tenho clamado pela vida daquela moça, Pai. Põe, ó Deus, a tua mão, Senhor, na vida do Rodrigo, ó Deus, na vida do Gabriel, Senhor. Coloca, Deus, a tua mão, Senhor amado, sobre a vida, Deus, da Jennifer, ó Pai, sobre a vida do Luan, sobre a vida, Senhor Deus, da glória do Herbert, sobre a vida da Bel, Senhor, daqueles, ó Deus, que fizeram parte no culto desta igreja. Visita, Deus, os jovens, ó Pai, que se afastaram, os irmãos, ó Pai. Visita o Janderson, o Anselmo, ó Pai. Visita a Sheis, a Silmara, a Silvana, Pai querido. Coloca, Deus, a tua mão, Senhor, sobre essas vidas, para fazer uma obra. Diz a tua palavra, Senhor, aleluia, na parábola do filho pródigo, que o filho pródigo lembrou que na casa do pai havia alegria, havia aconchego, havia pão. Ó Deus de toda glória, vai, Senhor, de encontro através do teu Espírito, porque diz a tua palavra que é o teu Espírito que convence o homem da justiça, do juízo. Ó Pai, vai de encontro, Pai, para convencer a vida de pecado que eles têm vivido, ó Pai, para trabalhar em seus corações. Ó Deus, nós não geramos filhos para o mundo, não geramos filhos, ó Pai, para viver em pecado, mas nós geramos filhos para a tua glória, porque diz a tua palavra que os filhos são herança do Senhor. Ó Pai querido, ó Deus amado, abençoa grandemente a vida da Sueli, ó Pai, Senhor, a vida do Francisco, ó Pai querido. Ó Deus, a vida do Nabuco, aquelas duas senhoras que a Neide pediu oração, Senhor. Ó Pai, põe a tua mão para repreender esta enfermidade, este mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus de toda glória, eu clamo também, Senhor, para que o Senhor guarde a tua igreja, guarde os teus servos, os teus filhos, de contraírem este mal, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, ainda em pé,
Vamos abrir as nossas Bíblias, a minha já está aberta. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Vamos meditar aqui em Daniel, porque hoje é um culto de adolescentes, um culto de jovens, e nós vamos falar sobre estes jovens, amados irmãos, abençoados, que viveram na presença do Senhor. Amém? Daniel, capítulo de número 1 e versículo, vamos ler do primeiro em diante. Amém? Irmãos, hoje mais do que nunca, o jovem que está na presença de Deus deve ter atitudes que fazem com que ele tenha uma vida mais próspera diante de Deus. E quando eu falo de prosperidade, eu quero dizer prosperidade espiritual, de uma vida de mais intimidade com Deus, uma vida que você possa se relacionar melhor com Deus, porque as outras coisas Deus vai acrescentando. Amém? A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos será acrescentada. E quando eu falo assim, pausadamente, é ao seu tempo. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Veja bem, irmãos, a palavra está falando que Deus permitiu com que Jeoaquim caísse nas mãos, Deus o entregou ao rei da Babilônia. Continuando, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Note que Deus aí está com a letra minúscula, amém? E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres, preste atenção, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque,
e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes e comer e a água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, ou seja, sábios, do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Pode se assentar, irmãos. Vou ser rapidinho aqui, tá? Para a gente não terminar o culto tarde. Irmãos, o que nós vemos aqui é a história de 4 jovens que possivelmente alguns estudiosos da Bíblia acreditam ter eles entre 15 e 16 anos, que estavam lá no seu país, no seu lugar de origem, e foram levados cativos. Quando nós vemos essa palavra, irmãos, nós vemos que muitas das vezes, talvez Daniel e os seus amigos, por causa da sua fidelidade, não eram, amados irmãos, pessoas que estavam envolvidas com o erro, mas por estarem no meio de uma nação cujo rei fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, ele também passou por esta problemática.
E quando nós vemos nesta palavra, irmãos, a Bíblia vai dizer que isso aconteceu no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, porque a palavra vai dizer que ambos os reinos, que era do norte e do sul, sofreram, amados irmãos, por causa dos seus pecados, pelo reinado da Assíria e o reinado de Babilônia. E aqui está, irmãos, Daniel e os seus amigos agora num lugar que não era o seu lugar de origem. E quando a gente, irmãos, vai para um lugar que nós não estamos acostumados, nós sofremos. Sofremos com a distância dos nossos parentes, sofremos porque não estamos acostumados com o ambiente. Isso pode envolver o clima, não é? Às vezes o camarada, quando vem de lá do Nordeste, igual o Elias, né, Elias? Quando veio a primeira vez, ele falou que quase voltou, que estava um frio aqui. Ele quase falou: o quê? Eu vou ficar aqui em São Paulo? Nada, eu vou embora. Esses dias de manhã estava 7 graus. Aí, por causa de algumas coisas, torna mais difícil, irmãos. A alimentação. Quantas das vezes, irmãos, a pessoa está acostumada a comer um arrozinho com feijão e um bife, aí vai para um lugar que o pessoal não tem costume de comer o arroz, o feijão e o bife. Aí você tem que acostumar com outro tipo de alimentação. Tudo isso, irmãos, são coisas que pode acontecer com alguém que é tirado de sua pátria e mandado para outra. E quando, irmãos, nós vemos nesta palavra, porque Deus, irmãos, Ele agiu com justiça. A Bíblia vai falar, irmãos, lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, do versículo 1 ao 4, que Deus já havia falado que o povo serviria aos teus inimigos. Ele vai dizer lá: far-te-ei servir os teus inimigos. A Bíblia vai falar que a apostasia moral e a idolatria das 10 tribos do reino do norte, que era Israel, já havia sido levado à queda pelos assírios em 722 a.C., tá? Lá tem as referências aí de 1 Reis 11:5, 1 Reis 12:28, 1 Reis 16:31, 1 Reis 18:19, 2 Reis 21, do 3 ao 5, 2 Crônicas 28, do 2 e o versículo 3. E agora o Senhor avisa o reino de Judá, o reino do sul, que eles enfrentariam destino semelhante. Porque quando o homem, amados irmãos, ele começa a se desviar da presença do Senhor, isso é um perigo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus está com ele, enquanto ele está na presença de Deus, irmãos. Às vezes nós recebemos livramento, que nem os filhos recebem livramento, por causa da oração dos pais, que está intercedendo, está buscando. Mas quando nós, irmãos, colocamos no nosso coração se distanciar de Deus, nós vemos a parábola do filho pródigo, que vai mostrar, irmãos, que até mesmo a amizade, depois que acaba o dinheiro que ele recebe da sua fazenda, desaparece, porque ele desejava comer e ninguém lhe dava nada. Quando, amados irmãos, nós vivemos na presença do Senhor, nós podemos até passar por alguns intempéries, porque que nem nós temos falado aqui reiteradas vezes,
que muitas das vezes as pessoas falam que quem tem Deus não pode sofrer. Olha aqui, irmãos, mais uma prova de jovens fiéis a Deus, que Deus permite eles passarem por uma problemática, mas Deus vai transformar esse cativeiro para fazer de Daniel alguém usado por ele. E a Bíblia, amados irmãos, vai dizer aqui neste livro que ele viu os acontecimentos futuros, porque o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. A gente, quando vai estudar alguma parte do Apocalipse, sempre tem referências ao livro de Daniel. E quando, amados irmãos, nós vemos esta situação, por causa do pecado da nação, eles foram deportados, eles foram levados. E nós, amados irmãos, vemos que Jeremias, ele vai fazer, através de Deus, promessas, que aquele cativeiro vai durar 70 anos. É aonde Daniel vai escrever mais à frente, que ele, entendendo que os dias de que falou o profeta Jeremias haveria de se acabar, então ele vai tomar algumas posições. E quando, irmãos, nós vemos que agora Daniel, Ananias, Azarias e Misael foram levados perante Aspenaz, agora vai acontecer algumas coisas, irmãos. Mas note que aqueles jovens, eles tinham dentro do coração aquilo que eles tinham aprendido, aquilo que estava enraizado em suas vidas, porque eles aprenderam lá na lei do Senhor, de que só existia um Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus dos seus ancestrais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Só haveria um modo, irmãos, de ter comunhão com o seu Deus, se eles permanecessem fiéis a Ele em todo o tempo. Então nós vemos, irmãos, que diante do crescimento do reinado babilônico, porque o reinado ele vai começando a formar corpo, e precisa de pessoas para trabalhar no reinado. Agora, o chefe lá, o Aspenaz, ele recebe uma ordem do rei, e esta ordem não era para pegar qualquer um, é para escolher dentre a linhagem dos nobres que faziam parte do então governo de Judá, para que se fosse introduzido lá no reinado da Babilônia, porque eles serão usados para trabalhar a serviço do rei Nabucodonosor. E agora, irmãos, a Bíblia vai dizer claramente, quando Aspenaz, chefe dos eunucos, trouxe algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, ele tem uma ordem, ele tem que seguir à risca aquilo que foi pedido, e ele vai procurar jovens em quem não houvesse defeito algum, olhando para o jovem, fosse perfeito, um camarada que tivesse um porte físico, que tivesse uma beleza, porque essa era a vontade do rei, porque ia cuidar dos negócios daquele rei. A Bíblia vai falar que eles tinham que ser formosos de aparência, e eles não podiam ser pessoas que não tivessem estudo, eles teriam que ser instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. Quem que tem habilidade para viver no palácio? Só quem viveu num palácio.
E aí, irmãos, quando se coloca essa situação, para a gente fazer um teste, uma sabatina, para ver se o jovem tem conhecimento, se ele tem habilidade, se ele tem uma vocação para essa situação. Não é, amados irmãos, em 5 minutos, não é em 10 minutos. Eu acredito que aqueles jovens passaram por vários testes, mas, amados irmãos, Deus estava com eles. O nosso Deus, que não desampara, que não deixa o homem que lhe serve sozinho, estava com eles. E a Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, que o rei fala assim, desses quais vocês vão ver que tem essas qualidades, vocês vão pegar da minha porção, daquilo que eu como, e vocês vão dar para eles. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei. Se o rei comesse um alimento, eles também iam comer do mesmo. Se o rei comesse de um outro alimento, seria servido o mesmo. E aí, amados irmãos, a Bíblia vai mencionar que era para eles comerem a porção e beber do vinho que o rei bebia. Aí a Bíblia vai mencionar, irmãos, que eles tinham que comer essa comida e beber este vinho por 3 anos, para que no fim desses 3 anos pudessem estar diante do rei. Quantas das vezes nos dias de hoje, irmãos, tem aquelas pessoas que têm os seus amigos, os amigos que não foram criados na presença do Senhor. Quantas das vezes na escola, quantas das vezes os amigos dão um traguinho aqui no cigarro, usa aqui esse negocinho, bebe aqui um golinho, e começa a oferecer algumas coisas, para que assim, o jovem que ainda não tem aquele pensamento de que ainda está descobrindo aquilo, ou está vivendo na era de descobrir coisas, e isso muitas das vezes pode nascer um desejo dentro do coração do jovem. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Daniel não tivesse um propósito de adorar a Deus, poderia ele falar assim, o que tem tomar um vinhozinho? O que tem nós beber do vinho do rei? E quantas das vezes, irmãos, são situações iguais a essa, que vão descambar para um lugar, que muitas das vezes vai levar aquele jovem, aquele adolescente, a viver o novo. Mas a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece ser perfeito, mas o fim deles é a morte. Quantas das vezes, irmãos, nós vemos situações no dia a dia, de pessoas que querem experimentar o novo, querem desfrutar daquilo que está à sua vista, mas como Daniel teve, irmãos, o pensamento de se preservar, assim oxalá Deus e o Espírito Santo coloque dentro do coração dos jovens e adolescentes esta atitude de se autopreservar, para que quando alguém vier lhe oferecer, quando alguém lhe vier colocar com bandeja, você possa estar na mesma posição de dizer não, não porque você é superior aos demais, não, porque você crê no Senhor Jesus Cristo e tem, aleluia, como propósito servir e adorar Ele com perfeição. Porque essa vida, irmãos, de adolescente jovem,
É uma vida, irmãos amados, em que as pessoas, muitas das vezes, podem falar assim: isso é coisa de cafona. Hoje em dia as meninas da escola zombam das meninas que ainda são virgem. Os meninos da escola zombam dos meninos que ainda são virgem. Os meninos da escola, as meninas, zombam com o menino e com a menina que nunca fumou um cigarro. E essas situações, quando a Bíblia vem dizendo para preservar, quando a Bíblia vem falando sobre a atitude de se posicionar e ter a primazia em agradar a Deus, Deus, amados irmãos, Ele vai te abençoar, Ele vai estar contigo, Ele vai te dar graça, Ele vai te sustentar, para que a sua vida esteja pautada em sua presença. Porque quantas das vezes, irmãos, às vezes Deus, Ele nos deixa passar por algumas situações para provar a nossa fé. E nem no caso aí também. Quando eu era adolescente, irmãos, quando meu pai morreu, com 40 anos, em 1975, eu tinha 9. Minha mãe não conseguiu segurar os mais velhos mais. Ela vinha bater na gente com o cinto, a gente segurava o cinto. Aí foi nos apresentado a mim e ao meu irmão mais velho a maconha. Eu com 11 anos de idade comecei a fumar essa droga, irmãos. E nós, naquele tempo, não é igual hoje não, que a molecada passa fumando na frente da polícia. Naquele tempo não. Se o camarada fumasse, ficasse com o cheiro na mão, se a polícia pegasse, ia preso. Tinha que falar onde pegou, aonde estava usando. Você vê como que as coisas descambaram, irmãos. Havia mais disciplina. E aí o que acontece, irmãos? Eu estou falando isso para mostrar para os jovens e adolescentes que Deus usou de misericórdia comigo. Mas se eu for contar aqui, na mão que eu lembrei agora, tem uns 5. Tem uns 5 amigos meus que já não tiveram a mesma oportunidade. Foram mortos a facada, a tiro. Suas mães choraram, se lamentaram. Porque muitas das vezes as pessoas podem até culpar os pais, mas muitas das vezes não são os pais que são culpados, irmãos. A Bíblia vai dizer que o sacerdote Eli, ele era conivente com o pecado dos filhos. Ele não repreendia os filhos. Os filhos cresceram daquele jeito por falta de repreensão. Tem casos que é desta maneira. Mas a Bíblia vai mencionar também que Samuel era homem fiel a Deus. E diz a Bíblia que os seus filhos não andaram pelo mesmo caminho do seu pai. E quantas das vezes o pai ou a mãe dá um conselho, muitas das vezes o filho fica bravo, a filha fica brava. Mas saiba que o conselho que é dado é para o seu bem lá no futuro. Porque quando chegar o dia de você ser pai, o dia de você ser mãe, você vai lembrar das palavras do seu pai e da palavra da sua mãe. E vai dizer assim: meu pai e minha mãe tinham razão. A Bíblia diz que existe um mandamento com promessa. E qual é o mandamento? A Bíblia diz: honra o teu pai. Para quê? Para quê, irmãos? Para que a vida seja
longa, irmãos. É um mandamento com promessa. E quando, irmãos, nós vemos aqui na vida de Daniel, diante dessa situação, que era ali o Daniel e os amigos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ele vai lá no chefe do eunuco e fala assim para ele, assim, ó. Ele sentiu o desejo no seu coração, porque a palavra vai dizer assim, Daniel assentou no seu coração. Tem coisas que o coração, a Bíblia diz que é enganoso, mas tem hora que Deus fala fortemente dentro aqui, irmãos, e que nós tomamos atitudes. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa. Minha esposa estava para assumir o cargo lá, onde ela está, e ela ainda não tinha cumprido uma fase. E ela sentou lá e ficou pensando, porque Deus já havia prometido que Deus ia colocar ela lá. Ela ficou pensando, falando assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não vou mentir. Eu sou serva de Deus, não vou mentir. Senhor, está na tua mão. E aí Deus falou no coração dela, assim, falou assim, vai lá. E ela sentiu que era Deus, falou, vai lá e fala com ela tudo. E ela foi lá e falou, a moça falou assim, vamos fazer um negócio? Vai lá atrás dos seus documentos lá, e depois você volta aqui. E Deus colocou a mão, irmãos, porque Deus fala com o seu servo, aquele que está em comunhão com ele. É a mesma coisa que Deus falou com Abraão, eu haveria de esconder alguma coisa do meu servo, Abraão, porque Deus, irmãos, ele se relaciona com os seus servos. E ele falou assim, ó, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia, porque Daniel, sendo ensinado na tradição hebraica, lá não se comia animais que eram oferecidos a deuses estranhos, que levava aqueles animais perante os postes ídolos. Não, Daniel tinha princípios de adoração a Deus. É o princípio que todo cristão, todo jovem, todo adolescente tem que ter. Aleluia, Jesus, você tem que ter diante de Deus, aleluia, os seus olhos bem aguçados para poder separar aquilo que é de Deus e aquilo que não é, aquilo que alegra ao Senhor Jesus Cristo e aquilo que entristece. Porque, amados irmãos, porque Deus nos chamou para a liberdade, irmãos, para nós não ficarmos cativos. E quando Daniel vai lá pedir ao chefe dos eunucos, Deus já está trabalhando no negócio. Falou assim, ó, sabe o que é? Eu creio num Deus poderoso que fez os céus e a terra, e eu não quero me contaminar com a comida desse rei. E a Bíblia vai dizer que Deus trabalhou, porque se fosse um camarada meio Caxias, né, irmão? Falar assim, vou lá te entregar para o rei, agora você vai perder sua cabeça. Mas o que a Bíblia vai falar? Ó, versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Vamos traduzir isso aqui por uma palavra melhor de entender? É a mesma coisa, o chefe do eunuco falar, fui com a cara desse camarada, fui com a cara desses meninos, esses meninos são gente boa demais. Por quê, irmãos? Porque Deus agiu desta maneira. Quantas das vezes a pessoa fala assim, não vai dar certo, mas se você crê, Deus vai colocar a mão, Deus vai na frente, vai agir, Deus vai pôr a mão de uma forma que você vai ficar sem entender, porque Deus trabalha aonde nós não podemos. Você, o camarada que é nutricionista, vai falar, você comer só legumes, e o camarada ali comer massa, comer carne assada, comer carne cozida, comer carne frita, o camarada vai ficar mais gordo que você rapidinho. Isso é provado cientificamente, irmãos.
Aí o que acontece? O camarada vai comer legumes e vai ficar mais gordo. A Bíblia diz aqui no versículo 15: e ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo a mão de Deus operando. Eu vejo a mão de Deus, irmãos, atuando na vida daqueles jovens. Quantas das vezes vem a preocupação, quantas das vezes vem o medo de viver diante de represálias na escola, na faculdade, de ser desprezado. Não veja por esse lado, veja que a mão de Deus vai trabalhar em sua vida, que aqueles que querem te desprezar, vai ver que você é o mais inteligente da classe, e eles vão vir fazer amizade com você, para você ensinar eles, porque em você está o poder de Deus, o Espírito de Deus está em suas vidas, e você vai mostrar a eles que você é diferente, e que você é, aleluia, servo do Deus vivo. Esta é, irmãos, a porção do cristão. A Bíblia vai falar no versículo 16: desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar do rei, deles, e o vinho que deviam beber, ele lhes dava só legumes. Quando, irmãos, acontece aqui, no versículo de número 7, que o chefe do eunuco vai tirar o nome deles para colocar outro nome, tudo isso já era uma estratégia para poder apagar a fé daqueles jovens. Porque o nome de Daniel, irmãos, simbolizava Deus é meu juiz. Quando a gente fala em Daniel, significa Deus é meu juiz. Aí no nome de Daniel, eles colocaram o nome de Beltesazar, que significa Bel, que é o Bel te proteja, ou Bel proteja a sua vida. Em Ananias, que é o nome dele significa o Senhor é gracioso, chamaram de Sadraque. E Sadraque significa servo de Acu, isto é, o Deus Lua. E a Misael, que o nome dele significa quem é igual a Deus, chamaram de Mesaque, que é o que indica a sombra do príncipe, ou quem é como este. E a Azarias, que significa o Senhor ajuda, chamaram de Abednego, servo de Nego, ou seja, o Deus da sabedoria ou da estrela da manhã, segundo a crença babilônica. Por que eu estou falando isso, irmãos? De tanta situação, de tanta arrumação, para que pudesse também fazer com que os jovens viessem a esquecer a sua origem, porque o seu nome não seria mais proferido, porque quando alguém chegava, Daniel, ele ia lembrar do seu Deus, falar, Deus é meu juiz. Aí eles vão colocar agora de Beltesazar, que significa o nome de Bel, que significa aí, Bel proteja a sua vida. Mas mesmo assim eles não esqueceram do seu Deus, irmãos. É isso que eu quero dizer aqui nesta noite. Você como moça, você como moço diante do Senhor, estabeleça a sua fé, que a sua fé esteja firmada em Deus, assim como Daniel, que fez, aleluia, a sua parte diante de Deus, não querendo se contaminar com as coisas do rei. Tenha o desejo também de não se contaminar com as coisas do mundo. Aquilo que você vê lá na tua casa, no seu celular, ou muitas das
às vezes na sua televisão, tira diante dos seus olhos, faz igual o salmista: não colocarei coisa imunda diante dos meus olhos. Seja fiel a Deus, que Deus irá usar a tua vida. Você há de fazer a diferença. Por onde você andar, verão que você é diferente, aleluia. As suas atitudes são diferentes, o seu linguajar é diferente, e Deus estará te abençoando. No versículo de número 17, estou terminando, irmãos. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Aí, irmãos, a palavra vai falar que quando acabou aquele tempo que o rei mandou alimentar eles e ensinar eles em toda a cultura, a Bíblia vai dizer o que, irmãos? A Bíblia vai dizer que o rei falou com eles: e entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Não pensa os irmãos que tinha meia dúzia de concorrentes, irmãos. Hoje a vida é uma concorrência. O jovem tem que se preparar no mercado de trabalho, tem que estudar, tem que se aprontar. O jovem, se puder fazer cursos, tem que fazer cursos, tem que se preparar, porque quando vai disputar no mercado de trabalho, ali, irmãos, havia muitos outros também sendo vistos pelo rei. Estava ali muitos jovens sendo vistos pelo rei. Mas a Bíblia vai dizer aqui que o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 2 vezes mais sábios que os outros, irmãos? Não. 5 vezes, irmãos? Não. A Bíblia vai dizer que em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais inteligentes, sábios, doutos do que todos os magos, aqueles que já haviam estado diante do rei com experiência, que tinham estudado astrologia, que havia muito tempo em seu reinado. Os 4 jovens foram mais sábios do que todos eles. Por quê, irmãos? Porque quando Deus, aleluia, age na vida do homem, não, amados irmãos, aquilo que é lugar, aquilo que é de direito, Deus, Ele abençoa poderosamente, para que Deus, aleluia, faça com que as pessoas achem graça, e quando olhar para essas pessoas, como olharam para esses 4 jovens. E a Bíblia vai dizer, irmãos, a Bíblia vai dizer aqui, para nós terminarmos, lá no capítulo 2, e versículo 48 e 49, vai dizer: então o rei engrandeceu a Daniel após o sonho da estátua, e lhe pôs por governador. Irmãos, a ascensão de quem é fiel, irmãos, ela vai aos poucos, porque Deus vai dando lugar, vai dando vitória. É Deus, irmãos, que vai agindo na vida da pessoa. Se Deus tem algo, se Deus tem negócio, se Deus, aleluia, vai fazer a obra, Ele não faz pela metade. Olha que Deus, aleluia, há de agir na sua vida. Não pensa, aleluia, Jesus, é que Deus não pode agir, porque Deus pode. Quer exemplos? Moisés, vai lá livrar o meu povo. Senhor, eu tenho a língua dobre. Vai lá, Moisés. Vai lá e fala que quem te enviou foi o eu sou. Senhor, eu não posso profetizar, eu sou uma criança.
Quem disse, Jeremias, que você é uma criança? Olha para ali, Jeremias, o que você vê? Uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Se Deus estiver no negócio, irmãos, pode levantar o inferno, pode levantar quem for, é Deus na situação, é Deus colocando a mão, é Deus agindo de maneira poderosa. É só confiar, é só crer. Amém? Olha aqui, ó. Pensa que Daniel ficou lá como só um conselheiro? Não. Versículo 48 do capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Deus, que aleluia, agiu na vida de Daniel, e o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E a Sadraque, a Mesaque e a Abednego, ele colocou sobre os negócios da província da Babilônia. Isso que é Deus, irmãos. Isso que é Deus. Sabe por que eles chegaram lá? Porque eles eram de oração. Eu tenho ficado feliz, irmãos. Tem alguns jovens que colocaram no coração de estar vindo orar na sexta-feira. Isso é importante, buscar os dons, batismo no Espírito Santo. Amém, irmãos? Porque quando o rei decreta que todos vão morrer lá na Babilônia, e Daniel fala assim, mas por que tem tanta pressa para matar os sábios e entendidos aqui desse reinado? Espera aí, deixa eu ir lá conversar com o rei. E o rei havia esquecido o sonho. Aí ele fala, peço-te um tempinho. Aí o que ele faz, irmãos? Ele vai lá e fala com Ananias, Azarias e Misael, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, fala assim, ó, vamos orar, vamos pedir misericórdia ao Deus do céu. E Deus foi e trabalhou. Irmãos, só para terminar, capítulo de número... Estamos terminando, vamos fazer a oração final. Pode se colocar em pé, irmãos. Nós vamos orar a Deus, vai. A Bíblia vai dizer que no reinado de Belsazar, quando apareceu a mão lá, capítulo 5, versículo 11, quando apareceu a mão na parede estucada do palácio, a Bíblia vai dizer que a rainha falou assim, ó, nos dias do teu pai, o rei Nabucodonosor, tinha um camarada aí que ele tinha poder de Deus, porque ele desvendou o sonho que o teu pai sonhou. Aí, quem é esse camarada? É um tal de Daniel, vai lá buscar ele. E a Bíblia diz que a rainha testificou que nele havia a sabedoria de todos os deuses. Por quê, irmãos? Porque Daniel era mais sábio do reinado, não por causa do entendimento da rainha, mas porque Deus estava na vida dele. Você que é jovem, você que é moça, você que é moço, faz um propósito no seu coração de servir a Deus em fidelidade. Eu quero chamar os adolescentes aqui na frente. Vem aqui na frente, todos vocês. Vem aqui. Vem os jovens também. Nós vamos fazer uma oração por vocês, para que Deus dê graça a vocês. Vem, não fica com vergonha não, é só uma oração. Nós vamos orar para que vocês, Deus possa visitar as suas vidas grandemente, para que Deus possa colocar no coração de vocês o desejo de servir a Ele com mais vontade, com mais força, para que Deus possa usar vocês. Vocês podem ser usados por Deus, porque Deus, amados irmãos, a Bíblia diz que Ele busca os verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. A Bíblia vai falar em Samuel que quando Deus falou a primeira vez com Samuel, ele não tinha nem experiência, porque ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. E ele corre lá em Eli e fala assim, o Senhor me chamou? Ele falou, não, vai deitar, rapaz, eu não te chamei. Aí Deus vai falar, Samuel. Aí ele pensa que é Eli, ele corre lá. E ele vai falar, não te chamei. Por quê? Porque ele não tinha experiência com Deus. Quando
Eli percebeu que era Deus que estava chamando Samuel. Ele vai falar para ele assim, ó, se você ouvir mais uma vez a voz, você não vai vir aqui não, você vai falar assim, ó, fala que o teu servo ouve. E quando Deus chamou Samuel, e ele disse, fala que o teu servo ouve, e Deus falou com ele. Quantas das vezes Deus quer falar no coração de vocês, mas vocês precisam, aleluia, abrir o coração de vocês, falar, Senhor, fala comigo no meu coração, Senhor, eu preciso aprender a te adorar melhor, a de estar na tua presença, de te buscar, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ter uma vida mais íntima contigo. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na vida de vocês, tenha esse desejo diante de Deus, que vocês serão, aleluia, jovens abençoados, cheios do Espírito Santo, que farão a obra de Deus, e Deus há de agir através de vocês, poderosamente, amém? É a oração final, irmãos, vamos orar por eles, esses adolescentes, esses jovens que aqui estão, põe a mão no seu peito aí, ó, você vai falar com Deus, amém? Ore com fé. Senhor meu Deus e meu Pai, aí estão, ó Deus, esses jovens, ó Pai, esses adolescentes, ó Deus da glória, que aqui estão, ó Pai, eles têm sido uma bênção na tua casa, eles têm tocado instrumento, eles têm louvado, eles têm aprendido a música, eles têm estudado, ó Deus, a música com o nosso irmão Daniel. Senhor, mas eu quero mais de Ti para a vida deles, eu quero mais de Ti, ó Espírito de Deus, para a vida de cada um deles na tua presença. Ó Deus poderoso, que o Senhor possa estender a tua mão, que o Espírito Santo possa levantar, ó Deus, destes adolescentes e jovens, homens e mulheres, ó Pai, cheios do teu Espírito Santo, que possam nascer dentro deles o desejo de te servir, o desejo de te adorar, o desejo de estar na tua presença, o desejo de buscar a ti, o desejo de ter comunhão contigo, o desejo, Senhor, de ser, ó Deus da glória, um salvo a cada dia, ó Deus de toda a glória, liberta eles, ó Pai querido, das coisas que tem trazido, ó Senhor Deus, prazer aos seus corações, que muitas das vezes o Senhor não tem se agradado, mas põe a tua mão para os levantar na tua presença, ó Espírito de Deus, batiza com o Espírito Santo, ó Espírito de Deus, dai visões do céu, ó Espírito de Deus, ó Senhor, usa eles na profecia, ó Espírito de Deus, usa eles na pregação, ó Espírito de Deus, usa eles no louvor, ó Espírito Santo de Deus, coloca a tua mão, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai querido, para que a sua mão, ó Deus, venha conduzi-los, ó Pai, e o teu Espírito, ó Pai querido, venha usá-los em nome de Jesus, ó Pai querido, ó Deus amado, abençoa a Michele, ó Deus, a Leia e a Edna, que está na frente deste grupo, ó Deus, dê graça e sabedoria, dê, Senhor Deus, direção do teu Espírito, ó Pai, que a tua mão, Senhor, venha, Senhor Deus, aleluia, conduzir essas moças, ó Pai, esses rapazes, ó querido Deus, para que estejam, ó Pai, aleluia, na tua presença, e tenham, ó Pai querido, aleluia, desejo de estar diante de ti, ó Pai, aleluia, mais e mais, ó Deus amado, ó Deus querido, guarda eles, ó Deus, no dia a dia, Pai, livra eles, ó Deus, de todo mal, cerca eles, ó Deus, de boas companhias, cerca eles, ó Deus, de boas amizades, cerca eles, ó Deus, aleluia, de vitórias, ó Pai querido, ó Senhor amado, coloca a tua mão em nome de Jesus, amém, Jesus. Vamos nos despedir. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, que todos possam dizer amém. Deus abençoe a igreja.